momento em que a roupa entorta, mesmo você tendo costurado tudo certinho? Pois é, o problema pode ser o fio do tecido, que não foi corretamente acertado. Pode ser na colocação do molde, que não obedeceu rigorosamente o fio do tecido. Então vem cá que eu vou te mostrar como você não errar isso mais. O fio deve ser acertado na trama do tecido e não na orelha. Você vai puxar um fio, pode ser o primeiro fio aqui do lateral do tecido, e você vai tentar levá-lo até o outro lado. Você vai franzindo o tecido. Pode acontecer de, ao puxar, o fio arrebentar. Isso é normal. Você vai tentar buscar esse fio com um alfinetinho. Se for fácil, você vai conseguir puxar esse fio novamente e seguir até o final. Mas se você não consegue enxergar esse fio, você vai cortar até onde você está enxergando aquela marca do fio que você puxou. Em seguida, puxe novamente o fio e faça assim até chegar no outro lado da orelha. Só então você vai dobrar o seu tecido, a quantidade, necessária, alinhando o fio reto. Essa parte inferior, onde a gente acertou, ela deve ficar certinha. Ela não pode ficar um lado maior que o outro. Então, você vai alinhar e eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Bom, então a primeira coisa que nós vamos observar aqui é ao dobrar o tecido. Então, esse tecido já foi acertado no fio reto, conforme o vídeo anterior, já mostrei para vocês. E aí, você vai dobrar o tecido com a mesma medida que você precisa nele todo. Feito isso, você vai alfinetar. Aqui na parte de baixo, na trama, ele deve ficar certinho, uma trama junto com a outra trama. Então, ela fica bem certinha, bem alinhada e na largura com a mesma medida. Esta é a forma correta de você fazer o posicionamento dos moldes sobre o tecido. Então, ele está no fio reto tanto na horizontal quanto na vertical. Eu estou posicionando aqui no direito do tecido para ficar melhor no vídeo, mas na realidade nós posicionamos sempre pelo avesso, que é onde nós vamos riscar. Nós não usamos riscar o direito. Então, vamos lá. Como você vai colocar o molde no fio reto do tecido? A primeira coisa é você deixar a margem da bainha a partir do fio reto da trama. Então, você vai medir aqui o que você precisa e vai marcar com um alfinetinho deitado. Depois de feito isso, aí sim você vai colocar o molde. Eu tô simulando aqui numa frente de saia reta. E aí vou colocar simulando rente à dobra do tecido para que o molde não tenha margem de costura aqui nesse meio. Então a saia ela vai sair inteira na frente. Então eu apoio na marcação da bainha e na hora de alfinetar, você vai alfinetar com o molde rente à dobra, que é o fio reto, porque você dobrou com a medida exata, então ele está alinhado à orelha. Pronto. Então, na bainha, eu vou confirmar a mesma medida aqui na lateral. E aí sim, nós vamos alfinetar. Isso quer dizer que o molde está posicionado no fio reto de comprido e no fio reto de atravessado. Então, ele está certinho. Vou fazer a colocação do molde das costas, deixando a margem de costura agora no meio. Vamos supor aqui que nós teremos um zíper nas costas. Então, eu vou fazer a marcação da bainha assim como eu fiz na parte da frente. Eu vou marcar com um alfinete. E em seguida, nós vamos colocar o molde apoiado nesse alfinete, que indica já que ele está com a margem que eu preciso. E aí, você vai medir com relação à urdidura o tanto que você precisa da margem de costura para a colocação do fecho. Nós deixamos 3 centímetros. Então, nós deixamos 3
Como a orelha não faz parte, a gente marca 4. E aí, quando eu marco esses 3 centímetros, eu tenho exatamente o tanto que eu preciso, sem contar com a orelha. Então, 4 centímetros, alinhado à orelha, né? Paralelo à orelha, assim como o meio frente também está paralelo à orelha. E na barra, a mesma medida de um lado e outro, aí sim você trava o molde. Dessa maneira, nós temos os 2 moldes alinhados. Agora é só você terminar de alfinetar e marcar as costuras. Então, essa é a maneira correta de você colocar o molde paralelo aos fios, tanto vertical quanto horizontal, tanto orelha quanto trama. Lembre-se que o corte certo é a base da costura perfeita. Se você entender o tecido, ele costura junto com você, ele facilita o seu trabalho. Se você gostou da dica, ativa o sininho, segue a gente aí no canal. Amanhã tem mais dica para você.